Mais uma vez, bom dia a todos, senhor presidente, Mauro, Darienzo, a Janes, a nossa palestrante, doutora Lara Marina Ferreira, a todos os colegas presentes, né? Hoje nós teremos o curso de financiamento de campanhas, né? Um conteúdo programático bem completo. A doutora Lara Marina Ferreira, ela é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em temas filosóficos pela Universidade Federal de Minas, professora na Escola Superior Dom Helder Câmara, professora na pós-graduação PUC Minas Gerais, virtual e IDDE, Instituto para o Desenvolvimento Democrático, é assessora jurídico de juiz-membro da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, agora ela já está assentando que está no Tribunal Superior Eleitoral, né, doutora Lara? É membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e membro da Associação Visibilidade Feminina. Seja bem-vinda. Hoje nós temos a honra de contar, nosso curso hoje, quarta-feira, dia 5, e também na sexta-feira, dia 7, a partir das 8h30 da manhã. Hoje nós temos... Acho que é algum somzinho aberto. Hoje nós temos a honra de contar na abertura com a presença do presidente do tribunal, do desembargador Gilberto Giraldelli, a quem agradecemos pelo apoio irrestrito à nossa Escola Judiciária Eleitoral. Eu gostaria de registrar a todos os senhores servidores que estão presentes que o planejamento do desembargador Gilberto era fazer encontros regionalizados, porque pela escola, levar os palestrantes aos polos regionais do Estado, para ter um contato mais próximo com todos os servidores, com os juízes, promotores eleitorais, e assim poder participar e saber da realidade de cada um. Esse planejamento, infelizmente, não foi possível em razão da pandemia, mas o apoio de Sua Excelência continua na escola para que nós possamos, na medida do possível, trazer os melhores palestrantes a todos, para que nós possamos nos qualificar para entregar uma boa prestação jurisdicional, eleitoral a todos. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra para dar as boas-vindas aí para todos que estão conosco no curso. Muito obrigado, doutor Bruno. Inicio cumprimentando a todos, desejando um bom dia aos participantes. Quero dar aqui as boas-vindas à doutora Lara Marina Ferreira, muito simpático, já tivemos aqui um breve início de bate-papo e é uma pena que nós não podemos contar com a presença física da doutora Lara conosco aqui em Cuiabá. Seria um prazer muito grande poder mostrar as grandezas, as riquezas da nossa cultura, da nossa gastronomia, que eu já vi fazer referência antes de iniciarmos o evento, mas não faltará oportunidade, doutora Lara. Ela já está convidada assim que passar esse período de anormalidade. Certamente nós poderemos contar, gostaríamos de contar aqui com a presença da senhora entre nós. E eu digo sempre, o meio virtual, ele é uma conquista que nós estamos alcançando dia a dia, graças à participação dos nossos servidores, dos nossos magistrados, que têm desenvolvido todos os recursos para que possamos realizar as nossas sessões, os nossos compromissos com os processos, que estão, felizmente, caminhando a contento, graças a essas inovações tecnológicas. Quero cumprimentar ao Dr. Bruno de Oliveira Marques, que é o nosso diretor da Escola Judiciária Eleitoral, cumprimentar também o Dr. Jackson Coutinho, que é o nosso vice-diretor, a doutora Jane Zer, que é a nossa coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral, o doutor Mauro Diogo, em nome de quem peço licença para cumprimentar todos os servidores da Justiça Eleitoral, não só do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, mas extensivamente aos servidores dos tribunais eleitorais do Piauí
do Tocantins, do Maranhão, da Paraíba e do próprio TSE, que, segundo me foi informado, estão também acompanhando esse curso de prestação de contas. O curso de prestação de contas vem em boa hora. Nós estamos aqui praticamente dando a largada para a corrida eleitoral. Esse mês de agosto, já adentrando setembro, teremos vários e vários compromissos nesse processo eleitoral. E é sobremaneira relevante tratar desse assunto, não só pela complexidade do tema, que envolve situações das mais diversas possíveis e imagináveis, mas também pelo montante, do valor público que se estabeleceu, que se definiu para o custo dessas campanhas. Nós temos aqui notícias de pouco mais, quase beirando aí os 3 bilhões de reais, 2 bilhões e 800 milhões de reais. É muito dinheiro público que vai ser empregado nessas campanhas eleitorais. E os tribunais eleitorais devem fazer a tarefa de casa. Eu sei que é muito difícil acompanhar a todo momento os gastos. E talvez o grande problema que nós tenhamos nessas questões de prestação de contas é porque nós temos que atuar depois de que aconteçam alguns desvios, alguns deslizes, na busca de responsabilização e na busca de ressarcimento do erário. Isso é muito complexo porque nós não temos um mecanismo mais aprimorado para acompanhar em tempo real, embora tenha aquelas prestações de contas que se façam periodicamente, mas é muito difícil. O volume de candidatos nessas eleições também é outro diferencial que complica sobremaneira. Nós teremos essas eleições municipais, temos aqui uma previsão, aqui a grosso modo, de pouco mais de 12 mil processos eleitorais. Isso é previsão, não tem uma exatidão, não se faz aqui compromisso com a certeza desse número, mas aproximadamente 12 mil processos eleitorais para serem analisados em curto espaço de tempo, e o que é pior, com um grande volume de recursos um grande volume de documentos para serem analisados. Por isso, o nosso Tribunal Regional Eleitoral já fez as suas tratativas com outros órgãos, notadamente com o Tribunal de Contas do Estado, para buscar mecanismos de fiscalização, mecanismos de acompanhamento e, quem sabe, de levantar possíveis desvios de recurso público, e não só com o Tribunal de Contas do Estado. Fizemos também, e temos também outros mecanismos, outras parcerias estabelecidas para aperfeiçoar os cruzamentos dos dados. Nós temos a nossa coordenadoria de controle, que fica a cargo do Daniel Taurinos, não por acaso conhecido como xerife entre nós, que tem feito um acompanhamento constante desses números, desses dados, mas é muito difícil acompanhar em tempo real e muito difícil. Essa tarefa é hercúlea. Mato Grosso vai receber também, certamente, um valor considerável desses valores, e isso nos preocupa sobremaneira, porque nós temos esse compromisso de zelar pelo bem público, pelo recurso público. Afinal, não podemos ter aquela concepção de que se pensa erroneamente que dinheiro público não é de ninguém. O dinheiro público tem dono, sim. Tem dono, e o dono é a população. Infelizmente, tem alguns políticos que pensam diferente, pensam que eles são o dono do dinheiro. Isso que é pior ainda. E aí isso gera, infelizmente, malversação de recurso público, e aí nós temos que evitar ao máximo isso aconteça nessas eleições. Ela precisa ter uma ideia aqui dos valores que serão destinados. Eu tenho aqui um briefing. Alguns partidos vão ter, a nível nacional, mais de 200 milhões de reais para distribuir para outros com 199 milhões, outros com 150 milhões aproximadamente. É muito dinheiro público. Hoje de manhã eu estava, por acaso, ouvindo algumas notícias e vi algumas obras que são feitas assim, de grande relevância para a população, e imaginando lá, ver um valor que foi aplicado. 8, 10 milhões de reais, consegue-se chegar a um alcance social tão grande
e a gente vê hoje esses valores sendo destinados para a campanha política e, infelizmente, nós não temos outro mecanismo, faz parte da democracia, e, como se diz aí, é o custo da democracia, e compete a nós, né, zelar por isso aí, buscar a melhor forma de utilização desses valores. Então, eu quero aqui dar, mais uma vez, as boas-vindas à doutora Lara, dizer que é um prazer contar com a participação da senhora, da doutora Lara, que tem um currículo invejável, extremamente qualificado, e certamente vai trazer luzes para a nossa Escola Judiciária Eleitoral, aos nossos servidores, aos nossos juízes, aos nossos promotores, e os nossos servidores que estão aqui nos mais diversos rincões do estado de Mato Grosso. Aliás, nessa oportunidade, quero também, de uma forma muito cordial, estender, já fiz os cumprimentos aos nossos servidores, aos nossos juízes e promotores eleitorais que estão para o interior. Quero mandar aqui a mensagem de conforto, de preocupação aos nossos servidores, dizer que o nosso Tribunal Regional Eleitoral está atento a toda essa situação e nós estamos nos preparativos para um retorno gradual, assim que possível, assim que as condições de saúde nos permitir, mas que faremos todos os preparativos no aspecto da higiene, no aspecto do preparativo de evitar qualquer tipo de problema com o maior patrimônio que a Justiça Eleitoral tem, e volto sempre a dizer que é os seus servidores. Nós estamos atentos a essa situação. O doutor Mauro Sérgio, nosso diretor-geral, tem feito todas as ações possíveis e necessárias na aquisição de equipamentos de proteção individual, e nós, assim que tivermos a aquisição, faremos a destinação a todas as zonas eleitorais, com as instruções com vistas a evitar qualquer tipo de problema mais sério com os nossos servidores. Vamos fazer um retorno, mas um retorno no momento apropriado e de forma responsável, controlada, objetivando sempre trazer o melhor conforto, a melhor condição de trabalho para os nossos servidores. Então, eu não vou me alongar muito nessa situação, até porque já estou tomando o precioso tempo de todos os ouvintes, que certamente estão ávidos aqui para ouvir os ensinamentos e certamente nos serão ministrados pela doutora Lara Marina Ferreira. Em linhas gerais, eu gostaria, então, mais uma vez, de dar boas-vindas a todos, dizer que é uma satisfação contar com a participação, e é uma satisfação participar dessa abertura, e dizer, parabenizar a nossa Escola Judiciária Eleitoral mais uma vez por esse evento, e dizer, doutor Bruno, ao doutor Jackson Coutinho, a nossa coordenadora, doutora Jane Zer, que certamente este não será o primeiro, este é o primeiro, mas não será o único, nós faremos muitos e muitos eventos. Nós tínhamos, como muito bem lembrado pelo doutor Bruno, uma estratégia traçada para esse ano de 2020, de aproximação com toda a comunidade da Justiça Eleitoral nos mais diversos pontos do Estado. Infelizmente, por um dessas peças que o destino nos prega, nós não podemos estar presente fisicamente em todas as nossas zonas eleitorais do Estado. Mas estamos aqui pela via remota, mandando nosso fraternal abraço a todos os promotores, a todos os juízes eleitorais e aos nossos servidores eleitorais. Sejam todos bem-vindos e tenham um bom e profícuo curso da matéria relevante de prestação de contas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Muito nos honra a presença de Vossa Excelência na abertura. Agradecer mais uma vez por todo o apoio que Vossa Excelência tem dado à Escola Judiciária Eleitoral. Variantes, parece que a doutora Lara saiu. Acho que teve um aumento de processamento lá, o vídeo cortou aqui. Eu estou falando com o WhatsApp aqui. Tá. Já vamos dar início, então, ao nosso curso. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a presença aí do doutor Armando Biancardini, que é juiz membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral, assim como o doutor Pércio, também juiz membro substituto. Eu vejo aí, em nome dos juízes, eu registro a presença do doutor Emerson Cajango, doutor Ângelo Judai,
No Ministério Público, eu registro também a presença do Dr. Reinaldo. E registro, doutora Lara, já dando início, passando a palavra a Vossa Excelência, a senhora saiu um pouquinho aí do. Sim, a imagem congelou, mas eu estava acompanhando. É que eu estava registrando a presença do Dr. Emerson Cajango e ele me pediu para mandar um abraço para a senhora, porque a senhora foi professora dele no curso de pós-graduação da PUC, e disse que foi uma excelente professora. Senhor presidente, muito obrigado pela presença. Sabemos que Vossa Excelência tem outros compromissos, não só no TRE, mas também no Tribunal de Justiça, então agradecemos pioradamente a presença de Vossa Excelência e passamos, então, a palavra à doutora Lara para o início do nosso curso. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador, pela acolhida, por todo o aprendizado e por já ter muito bem localizado o nosso importante papel no financiamento, nas prestações de contas. Muito obrigada pela acolhida. Doutor Bruno, e vou estender aqui os cumprimentos à EGE, na pessoa da Janes. Eu estive na EGE durante 8 muitos bons anos, na EGENG, aqui de Minas Gerais, participei muito de perto de toda a reestruturação da escola. De fato, em casa, em todas as ações das escolas judiciárias eleitorais, a participação e o vínculo com as EGES é uma das coisas que me move aqui na carreira do direito eleitoral e que me fixa na justiça eleitoral com muita alegria, porque acho que as EGES desenvolvem um papel muito importante nesse contexto de valorização do processo eleitoral, de democracia, no contexto de valorização dos servidores, dos magistrados. Eu estou bastante feliz de estar aqui hoje nessa oportunidade com vocês todos. Bom, sem mais delongas, então, para a gente fazer um bom proveito aqui do nosso tempo, devolvendo aqui meu abraço ao Emerson. Essa questão da pós-graduação na virtual tem esse problema, né? As pessoas nos conhecem, a gente acaba por não conhecer quem está do outro lado da tela, mas em vários momentos, e é impressionante mesmo o alcance que tem, eu sou sempre cumprimentada por alguém que me acompanha lá nas aulas virtuais, fico muito feliz com esse carinho que nós recebemos aí em retorno. Então, vamos lá, gente. A ideia aqui do curso hoje e no dia 7, sexta-feira, é a gente dividir a nossa forma aqui de interação em 2 momentos. Um primeiro momento, localizado aqui nessa primeira aula, que é um momento expositivo, em que eu pretendo dar o quadro geral do financiamento de campanhas, com destaque para as novidades que nós vamos enfrentar agora em 2019, essas novidades que se referem tanto às alterações da reforma eleitoral de 2019, quanto agora, mais recentemente, com as alterações promovidas para nós em relação às datas, né, com as quais a gente estava, as datas que estávamos acostumados a ter em mente. E a segunda parte do curso será dedicada a partir de um estudo de caso que eu trouxe, a gente vai analisar pouco a pouco, ponto a ponto, os principais ilícitos que geralmente temos que enfrentar na análise da fiscalização das prestações de contas eleitorais. Então, será uma primeira parte mais expositiva e uma segunda parte, embora também expositiva, já que, pelo formato do curso, né, um curso que está acontecendo virtualmente, com a participação de muitas pessoas, a gente não teria condições de fazer aquilo que é o adequado em termos pedagógicos, né, da metodologia ativa, de divisão em grupos, para elaboração de respostas, mas também para que a gente não converta esse curso numa palestra, a ideia é que vocês todos me ajudem a ir construindo as soluções. Então, para isso, nós vamos fazer um bom uso aqui dessa plataforma que eu estou sendo apresentada agora. O Darienzo me ajudou aqui a compreender como é que funciona, mas achei ela muito interessante, especialmente essa divisão que há entre o chat e perguntas e respostas, porque no chat que nós temos em todas as outras plataformas, a conversa acontece de forma corrida e aí a gente acaba correndo o risco de perder alguma informação que tenha ficado lá para trás. No perguntas e respostas, a gente pode, de fato, construir um repositório de informações relevantes sobre o curso. Então, eu queria combinar com vocês, da gente tentar aqui equacionar
para que no chat a gente dirija as informações relativas a cumprimentos, a falha de conexão, falha de áudio, alguma coisa de infraestrutura que não esteja funcionando bem, para que a gente deixe perguntas e respostas para as perguntas relativas ao conteúdo. Eu vou tentar acompanhar aqui no perguntas e respostas e vou responder na medida em que elas ocorram, até porque se a gente deixa as coisas organizadas assim, depois fica fácil recuperar, né, para estudo futuro, etc. e tal. Então, conto com vocês aí nessa colaboração, para a gente conseguir ter uma interação que para nós do lado de cá é muito necessária, né? Eu costumo dizer lá para os alunos da graduação, especialmente, porque a graduação foi invadida no semestre passado com essa necessidade de virtualização, e a graduação que significava aquela presença de gente jovem, com muita energia, né? Quando de repente a gente é colocado sozinho na sala das nossas casas, falando só com a câmera, isso de fato prejudica esse ambiente que tem que ser um ambiente de aprendizado trocado. Tem uma pessoa aqui informando, o Samuel, que não está conseguindo ouvir o áudio. É só com ele? Tem mais pessoas nessa situação? Tem uma pessoa do Piauí e ele agora, né? Não sei se o pessoal está usando o celular. Algumas versões do Android e do iOS bloqueiam. Aí tem que ficar liberando ali. Eu estou com o pessoal do Piauí aqui, eu já falo com ele no chat. Ok. Se for uma situação geral, por favor, me comunique. Bom, eu estou compartilhando com vocês aqui a tela do curso, né, com a chamada inicial, e eu gostaria de começar com essa imagem que eu sempre trago aqui para a gente conversar sobre financiamento e prestação de contas, que é essa vinculação que, infelizmente, nós temos e a qual o desembargador Gilberto Giraldelli já fez a referência, essa vinculação entre o financiamento de campanhas, as prestações de contas e os escândalos de corrupção. Isso, de fato, faz parte da história que recente do Brasil, por causa do acompanhamento dos noticiários, mas não é um problema que se coloca apenas no Brasil. Fazer uma regulamentação adequada do financiamento de campanhas é um desafio para todos os arranjos democráticos. No Brasil não é diferente. A gente tem sempre uma tradição de responder com novas normas a escândalos de corrupção mais recentes, né? E o meu ponto é que, fazendo reformas eleitorais dessa forma, a gente acaba por não dar conta de compreender a complexidade do sistema. Aqui no caso brasileiro, essas respostas aos escândalos de corrupção que vão se colocando aí ao longo do tempo, elas aparecem nessa sucessão de legislações aí que eu coloquei nessa próxima linha do tempo que eu estou compartilhando. Então, desde lá da Constituição de 88, né, nós tivemos a edição das leis permanentes, a lei orgânica dos partidos políticos e depois a lei permanente das eleições, já que até aquele momento usávamos leis que eram editadas a cada pleito eleitoral. E desde então, essas normas que se pretendiam permanentes passaram a sofrer mini-reformas sucessivas praticamente a cada 2 anos. Então, nós que militamos aqui na Justiça Eleitoral, né, bem conhecemos essa dificuldade de que a cada pleito eleitoral nós precisamos de novos cursos de formação, porque no ano anterior alguma norma foi editada alterando o curso das coisas. Então, está aqui a sucessão de normas em que isso aconteceu. Não vou parar para analisar cada uma delas. Em cursos com carga horária maior, eu destaco as principais mudanças em relação a cada uma, mas vou já direcionar a minha atenção para essa parte final aqui da linha, em que estão destacadas as normas de 2019. A Lei 13.831 de 2019, ela foi aprovada em maio do ano passado e se refere mais à prestação de contas partidárias, que é um tema que é o que tem gerado mais dúvidas em relação à capacitação, mais dúvidas em relação ao processo de trabalho. A gente não vai tratar dele aqui nessa carga horária dedicada às eleições, mas fica aí a indicação de depois formatarmos um curso específico para tratar das contas partidárias, que nós todos sabemos é onde residem a maior parte das dúvidas. Essa lei de 2019, ela trouxe a figura da anistia eleitoral, que tem reflexos com a questão do financiamento das candidaturas femininas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses reflexos na campanha eleitoral, quando formos analisar o estudo de caso.
As leis que nos interessam mais diretamente são as duas próximas, a Lei 13.877 e 13.878, as duas de 2019, aprovadas ali em setembro, né, no fechamento do tempo necessário para a edição de uma reforma eleitoral aplicável ao pleito de 2020, e que trouxeram aí novidades quando a gente nem imaginou que o ano de 2020 iria nos atravessar aí com esse contexto de pandemia, né? E sobre essas novidades de 2019 é que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre as novidades dessas duas leis. Seguindo aqui na apresentação, eu trouxe esse gráfico também para ilustrar a situação mais geral na qual a gente se encontra. A despeito de todo o esforço de regulamentação que nós observamos desde a Constituição de 88 e até o ano de 2015, em que iam se criando proibições, proibição de outdoor, proibição de showmício, numa expectativa de que o custo das campanhas eleitorais no Brasil diminuísse, o que a gente acompanha aqui no gráfico é um aumento sistemático do custo das campanhas eleitorais, batendo ali em 2014, né, a casa dos 5 bilhões de reais. Em 2015, veio uma mini-reforma importante, aplicada pela primeira vez nas eleições de 2016, que vai importar, de fato, uma diminuição sistemática do custo das eleições. O que vai ter de novidade em 2015 que nós vamos, de novo, experimentar na eleição de 2016, na legislação de 2015, na eleição de 2016 e que vamos experimentar de novo nas eleições municipais de 2020. Uma diminuição do tempo das campanhas eleitorais, que antes aconteciam em 90 dias e agora passam a acontecer em 45 dias. A ausência de recursos de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas eram responsáveis pelo financiamento de 75% dos recursos que irrigavam as campanhas eleitorais. Então, com a decisão do Supremo em 2015, 75% dos recursos saem do sistema de financiamento. E a instituição de um limite legal de gastos, que também aparece aí na legislação de 2015, aplicada pela primeira vez nas eleições municipais de 2016 e que será repetido agora nas eleições municipais de 2020. Então, 2015 aparece aí como um turning point da nossa forma de análise do sistema de contas no Brasil, porque um sistema que antes era majoritariamente privado, 99% dos recursos vinham de doações privadas. Desses 99%, 75% de pessoas jurídicas passará a ter um viés eminentemente público, como bem apontou o desembargador Gilberto Giraldelli aí no início na apresentação do curso, e ele aponta muito bem como que o nosso compromisso aqui na análise das contas ganha relevância na medida em que as campanhas passam a ser prioritariamente públicas. Então, em 2016, a gente tem uma diminuição dos custos das campanhas eleitorais, trouxe aí essa notícia do TSE à época, em 2016, em que o gasto das campanhas eleitorais cai 71%. Então, o custo das campanhas, né, que estava girando antes em torno de 7 bilhões em 2012, vai apontar aqui com aplicação de inflação, para equacionar, passou a 2,2 bilhões naquele ano de 2016. Então, uma queda bem considerável. E que a gente vai, portanto, operar nesse ambiente. Aqui em 2019, lá em dezembro, quando o Congresso aprovou o orçamento e destinou para o fundo eleitoral esse montante aí de 2 bilhões. Então, a partir de 2015, a gente experimenta uma queda consistente no custo das campanhas eleitorais, que giravam em torno de 5, 6 bi, elas passam a girar em torno de 2 bi, 3 bi, 2016 e 2018. Isso é uma diminuição significativa e que vamos experimentar de novo em 2020, sendo que o ano de 2020 vai trazer aí complicações adicionais. Uma das complicações adicionais, que é o contexto de pandemia. O nosso contexto de pandemia significa um contexto de crise econômica, e o contexto de crise econômica significa menor disposição das pessoas físicas, que são hoje as que podem empreender doações para as campanhas eleitorais, em efetivar doações para as campanhas. Disso deriva que
o uso dos recursos públicos, que hoje é responsável por 2/3 dos custos das eleições, agora passará a ser ainda mais relevante, com uma disputa interna dentro dos partidos políticos por esses recursos. Lembrando que a gente tem aí a novidade trazida em 2018, que será aplicada pela primeira vez agora nas eleições de 2020, que é a determinação de recursos mínimos para as campanhas eleitorais femininas. Então, em 2016, isso não existia como regra. As eleições gerais de 2018 foi a primeira vez em que isso foi aplicado, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal na DI 5617. Nós observamos em relação às campanhas femininas na eleição geral um aumento da participação das mulheres, né? Só para que a gente tenha uma ideia de como que a questão do dinheiro é relevante para aferir o sucesso que os candidatos vão ter nas urnas. Nós tínhamos uma participação das mulheres antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que gravitava aí no parlamento em torno de 9% de presença na Câmara dos Deputados, e passamos a ter, em 2018, 15%, que continua a ser uma presença ridícula quando comparamos a presença da mulher na sociedade, né? Somos mais de 50% da sociedade brasileira e ocupamos 15% do parlamento, então é preciso explicar, com toda a lógica do machismo estrutural, essa diferença aí entre os 15 e os 50 e poucos que seriam devidos, mas ainda assim representa um aumento significativo. A gente sai da casa de 10% para 15% por causa do financiamento que passou a ser destinado minimamente às candidaturas femininas. A gente vai falar também sobre isso de forma mais aprofundada na análise dos casos, mas é uma novidade que os diretórios municipais vão ter que enfrentar agora pela primeira vez nas eleições municipais de 2020. Esse é, portanto, o contexto geral do nosso estudo para as eleições de 2020. Eu acho que vale sempre a pena, quando a gente vai começar um estudo da regulamentação que será aplicada a um determinado pleito eleitoral, antes de verticalizar sobre esse assunto, dar uma lembrada, né, uma passada geral sobre a história do Instituto e como é que chegamos até aqui. Então, em 2020, que nós temos como normas para regulamentar as eleições são, a partir da Constituição Federal e das normas que constam na Lei dos Partidos Políticos para as prestações de contas partidárias, que não vamos tratar, e na Lei das Eleições, com as alterações feitas pela mini-reforma recente, a resolução do TSE 23.607 de 2019. Então, o nosso curso está suportado aí por essas duas normas, a norma do TSE, que é a resolução 23.607 de 2019, que, diferentemente dos anos anteriores, em que o TSE editava uma resolução específica para cada um dos pleitos, a pretensão dessa última resolução editada em dezembro de 2019 é que ela seja uma resolução permanente e que a cada pleito, se necessário, sejam feitas alterações pontuais e eventuais nessa resolução que se pretende, portanto, permanente. Algumas questões aqui da resolução já terão que ser atualizadas, e o TSE está exatamente agora nesse esforço de atualização das resoluções que foram editadas em dezembro do ano passado, sem que o contexto de pandemia estivesse colocado, e tratando, portanto, a data das eleições como sendo aquelas originariamente postas, com a reforma da emenda constitucional, 107 de 2020, algumas datas e procedimentos precisarão ser revistos, e o TSE está, exatamente agora, finalizando esse processo de atualização das resoluções. A expectativa é que até o final de agosto a gente já tenha todos esses dados completinhos a partir das definições que foram dadas pela emenda constitucional 107 de 2020. Mas é este o nosso diploma de estudo, de análise central, que vai refletir e regulamentar a lei das eleições, né, especialmente entre os artigos 16C, que é o artigo que traz a regulamentação do FEFC, né, até o artigo 30, né, termina, portanto, com a previsão da representação do artigo 30A, que é aquela representação em que
identificados ilícitos ou irregularidades consistentes na arrecadação e nos gastos da campanha, os candidatos poderão ter que responder a essa representação e serem sancionados ao final, inclusive com a sanção de cassação do diploma, né, e eventualmente do mandato em que eles estiverem já de posse e em exercício. Pois bem, gente, seguindo aqui então, até aqui alguma questão? Deixa eu dar uma paradinha para eu mesmo lembrar de olhar aqui as perguntas e respostas e eventualmente o bate-papo. Ok. Então, trouxe aqui nessa linha do tempo já as alterações que estão colocadas pela Emenda Constitucional 107 de 2020. Porque nós trabalhávamos antes com uma lógica de calendário eleitoral, né? E com registro de candidatura no dia 15 de agosto, até o dia 15 de agosto, as eleições no primeiro final de semana de outubro e último final de semana de outubro, prestações de contas que deveriam ser apresentadas até o início de novembro, julgamento das contas dos eleitos até a diplomação, sendo que a diplomação estava aí localizada no final de dezembro, às vésperas do recesso do judiciário. A emenda constitucional altera, portanto, nós todos já sabemos, o calendário eleitoral, adianta em 42 dias todas essas datas que a gente já estava acostumado a lidar, e eu trouxe aqui os destaques em relação aos impactos para o financiamento de campanhas. A primeira data que interessa aqui ao financiamento de campanhas é a data do dia 15 de maio, porque a partir dessa data, os pré-candidatos, isso já desde a legislação de 2017, estão autorizados a realizar o financiamento coletivo, ou a vaquinha virtual, o crowdfunding, né, da forma como se queira chamar esse instituto, que significa a pessoa se apresentar ainda como pré-candidata, né, já que o registro só vai acontecer lá na frente, mas já dizer dessa vontade de se lançar como candidato nas eleições vindouras e, por meio de plataformas que oferecem esse suporte, solicitar que os apoiadores já encaminhem a essa pré-candidatura recursos em doação. Com destaque de que esses recursos só poderão ficar à disposição efetiva do pré-candidato quando, de fato, ele se tornar um candidato. Então, entre maio e o momento do registro de candidatura, os recursos podem ser captados, mas não podem ser usados como gastos e tampouco transferidos para esse pré-candidato. Essa data do dia 15 de maio, como ela já tinha passado, né, já tinha vencido esse prazo, iniciado o prazo, na verdade, quando veio a aprovação da Emenda Constitucional 107 de 2020, permanece tal como está e, portanto, desde o dia 15, pré-candidatos já podem fazer arrecadação por este meio. As convenções que estariam acontecendo aí exatamente hoje, né, seria o final da data para realização das convenções, do dia 20 de julho a 5 de agosto, foram então transpostas para os dias 31 de agosto e 16 de setembro. Lembrando que a lógica aqui da prestação de contas não se pode realizar gastos como regra geral ou arrecadar recursos como regra geral antes do registro de candidatura, da emissão do CNPJ e da abertura da conta bancária. As exceções a essa regra geral são a arrecadação para o financiamento coletivo, permitido desde o dia 15 de maio, e os gastos com a preparação, comitê físico e site, que já podem ser efetuados desde a data efetiva da convenção. Então, o pré-candidato, né, lá atrás, que foi de fato escolhido na convenção, que antes seria no final de julho e agora será no final de agosto, uma vez escolhido na convenção partidária, ele já pode empreender gastos para a fixação desses elementos mais estruturais para a existência da sua campanha. A instalação física do comitê ou do site, a preparação da campanha. O que a gente chama de gastos aqui na prestação de contas, atenção, porque não significa dispêndio de dinheiro efetivo. Gasto aqui equivale à contratação. O dispêndio de dinheiro efetivo só poderá ocorrer uma vez cumpridos os requisitos: registro de candidatura, CNPJ, conta bancária. Então, as convenções aqui, para o nosso tema, são relevantes, porque elas já abrem aí uma primeira janela para a realização de gastos esses identificados como contratação, desses gastos e despesas mais básicas
para a montagem do comitê e início das campanhas eleitorais. O registro de candidaturas, que antes era o dia 15 de agosto, passado agora para o dia 26 de setembro, é o primeiro ponto que os partidos precisam, os candidatos precisam cumprir para, a partir dali, poderem efetivamente arrecadar e gastar os recursos nas campanhas eleitorais. Então, é preciso registrar a candidatura. Uma vez registrada a candidatura, em convênio com a Secretaria da Receita Federal, a própria Justiça Eleitoral, fazendo uso aí das informações que chegam, né, agora pelo PJE, nos registros de candidatura, vai providenciar a emissão do CNPJ, cada um dos candidatos terá o CNPJ próprio, específico da sua campanha, e isso é feito automaticamente a partir dos dados do registro de candidaturas, e uma vez emitido o CNPJ, candidatos devem abrir a conta bancária de campanha. Essa conta bancária de campanha, que deve ser aberta pelos candidatos tão logo eles recebam o CNPJ, constitui a conta aonde vai transitar os recursos de natureza privada. Então, uma primeira informação aqui também desse quadro geral que a gente está anotando candidatos devem estar atentos para abrir uma conta bancária para cada uma das fontes de financiamento. Abre-se essa primeira conta bancária para o recebimento de recursos privados. Se o candidato for receber recursos do partido proveniente do fundo partidário, uma segunda conta bancária do fundo partidário. Se for receber do FEFC, terceira conta bancária do FEFC, né? Cada uma dessas contas vai transitar recursos de uma natureza específica. E também, a partir do registro de candidaturas, emissão do CNPJ e abertura da conta bancária, é que os candidatos vão providenciar, por meio do sistema da Justiça Eleitoral, os recibos eleitorais a serem utilizados naquelas hipóteses que a resolução vai indicar e sobre as quais a gente vai falar também na nossa análise de casos. A data do dia 27 de outubro aparece aqui como sendo a data relevante para a apresentação das contas parciais. Nós tínhamos essa data no dia 15 de setembro, né? Os partidos apresentavam até o dia 13, partidos e candidatos, para a Justiça Eleitoral divulgar até o dia 15, e agora, com a Emenda Constitucional 107, contas parciais deverão ser divulgadas no dia 27 de outubro. A expectativa, portanto, é que a resolução do TSE detalhe até quando os partidos e candidatos devem apresentar, né, 2, 3 dias antes dessa data do dia 27, para que a Justiça Eleitoral possa divulgar as contas parciais. Primeiro e segundo turno, localizados nos dias 15 de novembro e 2º de novembro, segundo turno, 29 de novembro, e aí começam as grandes alterações no que toca ao financiamento e à prestação de contas. Antes, nós recebíamos as contas no início de novembro, né, 30 dias depois do primeiro turno e 20 dias depois do segundo turno. Agora, contas de primeiro e de segundo turno terão uma única data para que elas sejam encaminhadas à Justiça Eleitoral como prazo final, é o dia 15 de dezembro. Então, no dia 15 de dezembro, vamos receber todas as contas de eleitos e não eleitos referentes a primeiro e segundo turno, se for o caso, com o gigantesco problema de que a diplomação acontece no dia 18 de dezembro. Portanto, teremos aí um prazo de 3 dias para a identificação dos candidatos omissos, já que nós sabemos que a legislação eleitoral impõe que só poderão ser diplomados aqueles candidatos que tenham prestado contas. Não é necessário que as contas estejam analisadas, aprovadas ou desaprovadas, isso não tem impacto no que se refere à diplomação, mas a apresentação das contas, essa sim, precisa ter sido feita. Então, se antes a gente tinha, desde o dia 6 de novembro, para usar o parâmetro aqui da eleição passada, até o dia 3 dias antes da diplomação, então até ali o dia 15 de dezembro, pouco mais de um mês, para fazer essa primeira análise dos candidatos que apresentaram contas ou deixaram de apresentar, vamos nos deparar agora com esse problema aí dos 3 dias. Como isso será equacionado? Porque a resolução, a emenda constitucional fala apenas em candidatos omissos, não especifica se essa omissão significa não entrega da prestação de contas no sistema, porque se for apenas isso, ela é de fácil verificação, né? O próprio sistema entrega
imediatamente quem foram os candidatos que apresentaram as contas e quais foram aqueles que não apresentaram. Mas, se a gente tiver que considerar também, por exemplo, a ausência de procuração como sendo a condição de contas não prestadas, isso significará ir no PJE de cada um dos candidatos, identificar a presença de procuração ou não, nesse exíguo tempo de 3 dias. Vamos falar também um pouquinho sobre isso na análise aqui do caso, mas já está posta uma primeira questão para que a gente verifique como é que a resolução do TSE detalha isso, a resolução que vai adequar as resoluções já editadas à emenda constitucional 107, mas que já nos coloca aí uma necessidade de pensar um processo de trabalho que vai ocorrer nesses 3 dias aí que antecedem o nosso tradicional recesso do judiciário. A diplomação permanece no dia 18 de dezembro, e aí, como não será mais possível fazer o julgamento das contas dos eleitos, né, que era o que era feito anteriormente, identificava-se a prestação, a entrega ou não da prestação de contas, e já havia o julgamento dos eleitos antes da diplomação, aqueles desaprovados, disso não decorria que eles não poderiam ser diplomados, mas eles já eram diplomados com a informação de contas analisadas, aprovadas ou desaprovadas. Isso não acontecerá mais nessas eleições de 2020. Então, acontecerá a diplomação dos eleitos sem que as suas contas tenham sido analisadas para verificar se elas estão em conformidade ou não com a legislação. O prazo para o julgamento das contas dos eleitos foi, portanto, postergado para o dia 12 de fevereiro, depois da diplomação. E uma vez que só ali é que a gente vai ter as primeiras informações sobre adequação ou não de conduta dos candidatos eleitos à legislação eleitoral, o prazo decadencial para apresentação da representação do 30A também precisou ser alterado para o dia 1º de março, né? Prazo esse que tradicionalmente, na legislação eleitoral, em contexto de normalidade, acontecia 15 dias depois da data da diplomação. Então, a grande alteração da emenda constitucional 107 sobre o financiamento e a prestação de contas está ali naquela parte final. Depois da entrega da prestação de contas, como vamos fazer para a identificação dos omissos ou não, se a mera identificação no sistema será suficiente ou não. A informação de que candidatos serão diplomados sem a análise das contas prévias, que era também um processo que a gente já estava acostumado. Agora, a análise das contas acontecerá depois da diplomação das contas dos eleitos até o dia 12 de fevereiro, com alteração da data de ajuizamento da representação do 30A, que antes acontecia até 15 dias depois da diplomação e agora está fixada aí no prazo do dia 1º de março. Um parênteses aqui em relação a essa alteração que a emenda constitucional 107 promove, e que eu acho que essa alteração é bem-vinda, a gente já estava, nós da Justiça Eleitoral, servidores, magistrados, promotores, já estávamos acostumados com um processo de trabalho que, do ponto de vista da gestão do próprio processo, não me parecia o mais adequado, que era o seguinte: uma vez que os candidatos entregavam as prestações de contas, nós tínhamos pouco tempo para nos debruçar sobre a análise das contas dos eleitos. E geralmente é nas contas dos eleitos que circulam a maior parte dos recursos, né, já que há uma vinculação entre recursos e sucesso nas urnas. E depois que a gente analisava com muita rapidez para atender o prazo da legislação a conta dos eleitos, ficávamos com todo o ano seguinte à eleição, primeiro no primeiro semestre, depois com o ano inteiro, com todo o tempo e disponibilidade para análise das contas dos não eleitos. E ali na conta dos não eleitos, a gente costumava ir mais a fundo, já que tínhamos tempo para fazer uma análise mais acurada. Do ponto de vista do sistema, isso não faz sentido. A gente precisava, né, para fazer uma análise estratégica, o ideal era que a conta dos eleitos fosse verificada com mais rigor, mais tempo, com mais qualidade, já que a conta dos não eleitos não terá tanto impacto em termos de legitimidade para o exercício do mandato. Então, eu reputo como interessante essa situação que a emenda constitucional 107 teve que trazer aí como novidade, que significa descolar a data da diplomação da data de julgamento das contas dos eleitos, e faço votos de que, a partir desse momento, a gente caminhe
em futuras reformas eleitorais para repensar a forma como a gente fazia a análise das contas nesse recorte temporal, que eu acho que não era o mais adequado. Tranquilo, gente? Sobre essa questão aqui das novidades da emenda constitucional 107, alguém quer fazer alguma consideração, endereçar alguma pergunta? Estamos todos juntos? O pessoal que eu coloquei que está na mesa também pode ficar à vontade para abrir o microfone, tá com acesso. Tranquilo? Vamos seguir adiante, então. Para destacar as principais novidades, então, da mini-reforma de 2019, diferentemente das outras reformas, essa reforma de 2019 foi bastante pontual, foi em algumas questões bem específicas. Que questões são essas? Primeiro, a indicação de um limite de gastos, né? Falei aqui no início da nossa conversa que a reforma de 2015 trouxe um limite legal para as campanhas eleitorais. Antes disso, eram os próprios partidos que indicavam qual era o teto de gasto das campanhas. A partir de 2015, a própria lei é que vai dizer quanto é que cada partido e candidato poderá gastar na sua campanha eleitoral. A lei de 2015 trouxe um parâmetro para as eleições municipais, aplicado em 2016. A lei de 2018, ela revoga o que 2015 tinha feito e cria um outro parâmetro para as eleições gerais. Então, quando nós chegamos aqui às vésperas do pleito de 2020, no ano passado, não existia um limite posto na legislação para ser aplicado às eleições de 2020. O Congresso Nacional correu ali às pressas, né, já no prazo final do artigo 16 para aprovação de normas aplicáveis ao pleito do ano seguinte, e trouxe o limite de gastos para as eleições de 2020, que significará repetir o mesmo limite que teve em 2016, com a aplicação de um índice de correção monetária. Então, o artigo 18C da Lei das Eleições, agora de forma permanente, vai dizer: o limite de gasto nas campanhas de candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, etc, etc, etc. Tradicionalmente, né, e também na forma como está previsto aqui na legislação, o TSE solta uma resolução específica com cada um dos municípios e na frente de cada um dos municípios os gastos que poderão ser empreendidos por cada uma das candidaturas. Essa resolução deve ser editada até o dia 20 de julho. Entretanto, já que a gente teve aí uma alteração do calendário eleitoral, com a emenda constitucional 107, a resolução que vai trazer essas informações completas será editada pelo TSE até 31 de agosto. Então, a gente ainda não conhece, com esse índice de atualização aplicado, quais são os limites de gasto das campanhas eleitorais para 2020. Mas, fazendo uso aqui do que foi aplicado em 2016, já que o parâmetro será o mesmo, nós já podemos ter uma ideia. Eu coloquei aqui, abri o limite de gastos que foi aplicado aí no Mato Grosso em 2016, e aqui a gente tem a seguinte informação. Vou ler para eu não ter que compartilhar a tela e acabar perdendo tempo aqui de entrada de dados, né? No caso de Cuiabá, que contava com 397 mil eleitores, desculpe, nós tínhamos aqui um limite de gastos para prefeito em primeiro turno de 6 milhões e 700 mil reais. Já para o caso dos vereadores, eles estavam vinculados a campanhas que custassem 367 mil, sendo este o maior parâmetro aí no estado do Mato Grosso. São, pela minha informação aqui, me corrijam se eu estiver errada, 164 municípios, não é isso? Não, desculpe, 141 municípios nas eleições de 2016, imagino que não houve alguma alteração, e desses 141 municípios, a maior parte deles, como acontece no resto do Brasil, estava limitada aos seguintes gastos de campanha: candidatos a prefeito até 100 mil reais, candidatos a vereador até 10 mil reais. Isso porque
o limite que estava previsto em 2016 e que vai ser de novo aplicado aqui em 2020 com o índice de correção monetária, ele traz uma regra específica que é para aquelas cidades que tenham até 10 mil eleitores, né, deve-se aplicar no mínimo esse limite legal de 100 mil para os custos das campanhas dos prefeitos e de 10 mil, vou repetir de novo, porque são só 10 mil reais que poderão ser aplicados nas campanhas dos candidatos a vereadores. Essa regra excepcional na legislação acaba sendo a realidade da maior parte dos municípios brasileiros. Então, temos aí uma vinculação de uma campanha com valor bastante baixo. Se eu junto essa informação, né, de que os limites em alguns contextos serão baixos, com a informação seguinte de novidade da reforma de 2019, que é um limite para autofinanciamento dos candidatos, a gente vai verificar alguns problemas práticos. Então, antes das eleições de 2020, funcionava da seguinte forma: tinha um limite de gastos previsto na legislação. Então, vamos imaginar aqui, eu sempre uso como exemplo a minha saudosa terra natal, Santana do Jacaré, lá em Minas Gerais, com seus 5 mil eleitores. O candidato a vereador lá em Santana do Jacaré, que em 2016 tinha que gastar no máximo 10 mil reais, se ele não conseguia recursos, ele tirava lá da poupança, caderneta, vendia 2, 3 vacas e empregava 9 mil até 10 mil na sua própria campanha. Isso não será mais possível para as eleições de 2020, porque agora a gente vai ter essa novidade da mini-reforma de 2019. Na sua própria campanha, esse candidato que antes podia gastar com recursos próprios até o limite de gastos do cargo, estará agora vinculado a 10%, e atenção, não é 10% do rendimento que ele recebeu no ano passado, como estão vinculados os eleitores doadores. 10% do limite de gasto do cargo, o que significará para o meu tio lá em Santana do Jacaré que, por mais vacas que ele venda, ele só poderá empreender na própria campanha para vereador até R$ 1.000, aplicado aí o índice de correção. Então, é uma limitação severa que os próprios candidatos vão ter que estarão sujeitos, uma novidade, né, do ponto de vista deles, num contexto muito problemático, que é um contexto em que as pessoas todas imersas em crises financeiras e econômicas estarão pouco propensas a fazer doações para as candidaturas. Então, mais dependência dos candidatos, especialmente dos pequenos candidatos, dos recursos que estarão sendo encaminhados pelos partidos políticos, recursos do fundo partidário e recursos do FEFC, que passam de novo, né, a serem bastante disputados e que precisam ser destinados no mínimo 30% para as candidaturas femininas. Então, será uma eleição, para além de todo o estresse sanitário que a gente já está imerso, também com o estresse financeiro do ponto de vista dos candidatos. Vamos ver como é que isso vai se resolver. A última novidade da mini-reforma de 2019 é uma novidade que acabou ficando conhecida aí na época em que a reforma foi aprovada. Ela acabou sendo veiculada nos sites, nos noticiários, com esse ponto, com esse aspecto, que é em relação ao pagamento de contadores e de advogados. Com a reforma de 2019, essa vedação que era aplicada antes, né? Antes só era identificado como gasto de campanha as consultorias de advogados e contadores, mas não a atuação deles nos contenciosos eleitorais. Eles não poderiam fazer uso dos recursos de campanha. E agora, com a reforma de 2019, é o melhor dos mundos do ponto de vista dos advogados e dos contadores, porque eles poderão atuar na consultoria, eles poderão atuar no contencioso, eles poderão ser pagos com recursos privados, com recursos públicos do fundo partidário, com recursos públicos do FEFC. Esse serviço prestado por eles não impacta o limite de gasto das campanhas eleitorais. Então, assim, a reforma foi feita, e aí o noticiário trazia essa leitura que eu reputo ela é importante, mas também cuidado para que ela não seja uma criminalização da atividade política, da atividade dos advogados e dos contadores, que são atividades necessárias
para que os candidatos sejam bem representados nos contenciosos eleitorais, mas abre-se um problema do nosso ponto de vista aqui, servidores, magistrados e promotores, de como é que vamos fazer para controlar esse fluxo de recursos que foi aberto aí com a reforma de 2019. Então, trouxe aqui os dispositivos, vou já passar aqui para o próximo. O artigo 26, parágrafo 4º da Lei das Eleições. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite dos gastos de campanha. Então, não entra aqui nesse teto de 10 mil para fazer uso aqui do exemplo do meu tio de Santana do Jacaré. Para fins de pagamento das despesas que trata esse artigo, inclusive a do parágrafo 4º, poderão ser utilizados recursos de campanha do candidato, do fundo partidário ou do FEFIC. Essa alteração vai ser refletida lá na resolução da seguinte maneira: os gastos advocatícios de contabilidade, referentes à consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviço em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente da defesa de interesse de candidato ou partido político, não estão sujeitos ao limite de gastos, né? Então, excepcionando mesmo. Pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários e serviços advocatícios de contabilidade relacionados à prestação, etc., etc., não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Então, há toda um direcionamento aqui para que seja possível a realização desses serviços. Pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Então, esse é um ponto para o qual nós não temos muito parâmetros. Coloquei aqui todos os dispositivos, mas a lógica é essa, né? De como que está excepcionada a realização dessa despesa e que vai nos colocar aí uma questão no processo de trabalho de como fazer esse controle, né? Será uma novidade, não temos parâmetros nas eleições passadas e vamos ver como vamos enfrentar. Estou vendo aqui que estão me avisando que são 142 municípios, né? Então, em 2016 tinha sido 141. As perguntas que tradicionalmente são feitas geralmente é a seguinte: como é que eu vou saber se esse gasto que está sendo feito com advogado e contador está superestimado ou não? Porque tem a tabela para falar aí dos advogados da OAB, mas ela não vincula a forma de realização dessas despesas. Eu não tenho uma resposta pronta e acabada para isso. A sugestão que eu vislumbro neste momento é fazer uma análise por comparação e apontar nos relatórios, nos pareceres, aqueles gastos que sejam muito fora da curva, quando a gente verifica que os outros candidatos estão apresentando valores não muito semelhantes. Mas será, de fato, muito difícil de aferir a regularidade ou não. Tem outras perguntas aqui, gente. Boa Esperança do Norte é o novo município. Esse limite de gastos de valor próprio também entra nos valores estimados em dinheiro, como cessão de veículos, imóveis? Entram, sim. Limites financeiros e limites estimados. Entram os dois. É um limite bastante baixo, né? Acho que a reforma, ela mira os candidatos milionários e acerta nossos tios, tias e pessoas aí interior afora que estão, de fato, bem restritos para a realização das campanhas neste ano. Estamos tranquilos até aqui, gente? Sobre essa questão dos advogados e contadores, imagino que vai aparecer aí muita dúvida, mas as dúvidas, a sensação que eu tenho, elas vão aparecer especialmente quando a gente estiver fazendo a análise das contas e vendo como é que isso vai se verificar na prática, né? Mas se tiver alguma questão, por favor, nos enderece aqui. Para a gente caminhar para finalizar a aula expositiva de hoje, e na aula que vem, que é sexta-feira, começarmos já com a análise do caso, e a partir da análise do caso, a gente ir verticalizando cada um dos aspectos polêmicos, né? Então, já dizendo aqui daquilo que eu não conseguirei cumprir. Não será possível que a gente faça um estudo pormenorizado de cada um dos dispositivos da resolução com a carga horária apertada. Então, a lógica pedagógica aqui foi, primeiro, ter uma visão geral
e depois, a partir do estudo de casos, selecionar aqueles temas mais polêmicos e mais controversos para a gente analisar na aula que vem. Antes de passar a eles, acho que é importante que a gente tenha a visão geral do procedimento das prestações de contas, que não sofreu alteração significativa com a reforma, nem com a resolução. Então, é um procedimento que nós já estamos acostumados a lidar já de algum tempo. Então, atualizado aqui as datas da Emenda Constitucional 107, nós temos a data do dia 15 de dezembro como sendo a data para entrega, né, apresentação das contas finais pelos partidos e candidatos. Lembrando que essas contas precisam estar com representação adequada, então é necessário que o candidato e o partido seja representado por advogado, que tenha um profissional de contabilidade respondendo por aquelas contas, que o candidato, mesmo indeferido, desistente, que não realizou campanha, ou até mesmo aquele candidato falecido, então qualquer que tenha sido a situação de regularidade ou irregularidade no que toca ao registro da candidatura, tendo existido, ainda que incipientemente, uma campanha eleitoral, ainda que apenas formalmente, as contas precisarão ser prestadas. Isso é bem relevante nos casos aí que a gente tem acompanhado no noticiário das chamadas candidaturas laranjas, né? Geralmente é aqui na prestação de contas, e aí para contar uma história lá do TRE de Minas, na prestação de contas é que a gente acabava tendo notícia de mulheres candidatas que foram feitas candidatas pelos partidos sem ciência da existência dessa candidatura. O partido fazia o registro de candidatura, encaminhava fotos tiradas de rede social, a candidatura era registrada, a pessoa não tinha a menor informação em relação a isso. Quando vinha a prestação de contas, ela obviamente não entregava, nós intimávamos ela na condição de omissa e ela então se deparava com a surpresa de ter sido candidato nas eleições de 2018. Há uma investigação de um esquema em Minas Gerais em que isso teria ocorrido. Então, é importante, portanto, lembrar que, para o caso das eleições de 2020, há uma novidade lá no registro de candidatura, na resolução do registro de candidatura, que exige dos partidos políticos esse ano que eles façam a entrega da assinatura dos candidatos e candidatas lá no registro, de que eles estão cientes, né, autorizam o registro daquela candidatura, para tentar cercar essa prática que a gente tinha observado. E também deparávamos aí com a informação, às vezes, de candidatos omissos, que, uma vez intimados, traziam informação de que eles entendiam não ser necessário a apresentação de contas, já que eles tinham desistido tacitamente da candidatura, ou não tinham realizado nenhum ato de campanha eleitoral, não tinham realizado nenhum gasto de campanha, nem arrecadado recursos, mas mesmo esses candidatos precisam prestar as suas contas à Justiça Eleitoral. Lembrando que, quando as contas são consideradas não prestadas, há deve-se suportar uma consequência negativa que é relevante, que é a ausência de quitação eleitoral pelo prazo mínimo da legislatura para o qual a pessoa concorreu, né? Então, pelo prazo mínimo de 4 anos e até a efetiva apresentação das contas. Então, atenção aí para os candidatos, né, para que eles não deixem de apresentar as contas, mesmo que zeradas. Os órgãos partidários vigentes, mesmo aqueles que não lançaram candidatos ou parcialmente vigentes no período eleitoral, também precisarão encaminhar as suas contas. Esse foi um aspecto que aqui no caso de Minas, não sei como vocês experimentaram aí, trouxe um processo de trabalho imenso para os cartórios eleitorais em 2018, porque eles tiveram que intimar os órgãos partidários que se mantiveram omissos, né, e com todo esse procedimento de intimação, às vezes, inclusive, com intimação por oficial de justiça, mas que está repetido na resolução agora permanente, né, e que exige-se, portanto, para os órgãos, mesmo aqueles que não participaram das eleições, desde que estejam vigentes na época, apresentem as suas contas para a fiscalização da Justiça Eleitoral. Prestadas as contas, nós teremos aí 3 dias, isso eu estou dizendo do calendário previsto antes da Emenda Constitucional 107, né? Eu apenas fiz aqui a informação no dia 15 de dezembro, mas todos os outros prazos são aqueles que foram publicados em dezembro de 2019.
Então, vamos ver se vai permanecer aí, vão permanecer esses 3 dias, mas inicialmente era isso. 3 dias para identificação dos omissos pelo sistema. Prestador que tem contas parciais e que, portanto, tinha apresentado a procuração lá nas suas contas parciais, ele já está com a representação regularizada, a intimação dele é feita pelo mural eletrônico, né, até a data da diplomação, e depois da diplomação pelo DJE. Coloquei esse destaque aqui em vermelho porque a gente vai ter que verificar se essa lógica vai permanecer na resolução do TSE, que vai atualizar a resolução 23.607, porque agora a gente tem esse prazo muito exíguo, né? Antes era entre novembro, início de novembro e 19 de dezembro, funcionando o mural eletrônico, e a partir da diplomação, o funcionamento pelo TJE, já que aqui a gente está tratando de contas em que há representação por advogado. Não sei se a solução da resolução vai ser no sentido de estender o período do mural até o dia 12 de fevereiro, que é a data do julgamento dos eleitos, então a gente vai ter que acompanhar e ver como é que isso vai ficar. Prestador omisso sem advogado, ele deve ser citado pessoalmente, né, e sucessivamente por mensagem instantânea de WhatsApp, por e-mail ou por correspondência nos endereços que tenham sido informados lá no registro de candidatura. Então, a lógica aqui da intimação, e a gente vai falar sobre isso também na aula que vem, de forma mais pormenorizada, é mural eletrônico até a diplomação, a verificar se é isso que vai permanecer, com representação de advogado, intimação pelo DJE, sem representação do advogado, intimação pessoal, preferencialmente por meios eletrônicos, usando os endereços que tinham sido comunicados lá no registro de candidatura. Dando um destaque aqui a esse ponto da intimação, porque frequentemente, né, a gente experimentava isso lá na segunda instância do TRE de Minas, processo de prestação de contas com todo o trabalho de análise, que sobe como recurso para a Corte Regional, e chega lá, a gente tem que anular o processo inteiro por uma falha de intimação do prestador lá no início. Então, é um ponto que merece atenção, merece dedicação, para que a gente não tenha que anular um processo bem feito, bem analisado, por uma falha aí na forma como o advogado ou a parte tenha sido intimado. O prestador que atende a essa citação, né, que a gente chama de intimação, mas para usar o rigor técnico, ele corresponderia a uma citação, já que o que estamos fazendo aqui é integrando a parte ao processo jurisdicional. O processo de prestação de contas, ele tem uma natureza jurisdicional por força de lei. Então, atendendo-se a essa citação, essa falha, que é a intempestividade da entrega das contas finais, ela é geralmente entendida apenas como uma falha formal ou uma impropriedade que não leva à desaprovação das contas, já que foi possível a Justiça Eleitoral analisar as informações, já que o prestador compareceu, uma vez tendo sido regularmente intimado, pelo DJE com advogado, pessoalmente, se ele tiver sem advogado. Se o prestador não atende a essa solicitação, aí a gente vai passar as contas da unidade técnica, com as informações que a unidade técnica, que no caso dos cartórios são os próprios servidores, né, dispõe ali do sistema de acompanhamento concomitante, dos extratos bancários que são encaminhados, dos procedimentos de circularização. Então, com as informações que o cartório tem disponível, ele vai montar o seu parecer. O parecer será submetido ao Ministério Público e, uma vez juntado o parecer do Ministério Público, os autos são conclusos para julgamento. O único julgamento que se pode aferir, né, de um prestador que não comparece aos autos para trazer as informações é, de fato, que as contas sejam julgadas como não prestadas, devendo-se incidir, portanto, a ausência de quitação eleitoral pelo prazo mínimo de 4 anos e até a efetiva apresentação das contas. Nesse prazo aí de identificação dos omissos, ocorre paralelamente também o prazo para eventual impugnação das contas, que é um instituto que a gente não verifica muito na prática, né? Geralmente, quem acaba fazendo essa fiscalização mais pormenorizada das contas é o próprio MP. O MP já tem uma participação prevista aí nos autos como custos legis. É mais interessante para os promotores que eles aguardem para poder se manifestar diante de um parecer da unidade técnica, né, que traz informações mais robustas, e a gente acaba não verificando muitas impugnações
que sejam realizadas por partidos, candidatos, coligações ou mesmo pelo próprio eleitor. Mas se porventura vier uma impugnação, ela vai funcionar com a mesma lógica das impugnações aos registros de candidatura. É um incidente processual que vai tramitar aí paralelamente ao procedimento das contas eleitorais. Caminhando aqui, gente, para a gente ir seguindo ao final, a segunda parte aqui da apresentação do procedimento de contas uma vez trazidas aos autos as informações pelo prestador, ou porque ele trouxe espontaneamente, ou porque, intimado, compareceu aos autos e fez a prestação de contas, apresentou as contas, o curso normal aqui do procedimento em primeiro lugar, a emissão de um relatório preliminar pela unidade técnica ou pelo cartório eleitoral. Nesse relatório preliminar, devem ser apontados as irregularidades inicialmente previstas, com a solicitação de documentos e informações complementares e eventual necessidade de retificação das contas. Os prestadores só podem retificar contas no sistema se eles forem intimados para tanto. E aqui no relatório, nesse primeiro relatório preliminar de diligências, que isso frequentemente vai ser identificado. Então, no relatório, vem a informação do que falta, do que está incompleto, e o prestador deve ser intimado desse relatório preliminar para poder apresentar a sua manifestação no prazo de 3 dias. Uma novidade, para não dizer que não há nenhuma, da resolução de 2019 em relação às demais, é que ela já traz o prazo em dias e não em horas, como costumava ser. As resoluções anteriores traziam os prazos em horas, na prática, os juízos convertiam esses prazos em dia, e agora a própria resolução já traz os prazos em dias. Juntada a manifestação do prestador, e lembrando que aqui estamos falando de PJE, as contas são apresentadas no sistema da Justiça Eleitoral, convertidas já de forma automática para o PJE, então tudo isso aqui, novidade aí para as zonas eleitorais deste ano, estamos falando de procedimento que se estabelece no PJE. A próxima etapa vai ser a emissão do parecer técnico conclusivo. Aqui no parecer técnico conclusivo, o analista vai verificar as irregularidades iniciais que foram apontadas, verificar a resposta que foi trazida pelo prestador e dizer qual é a sua conclusão. Então, apontamento final de irregularidades. E, ao final, um encaminhamento, uma sugestão de aprovação das contas com ressalvas, desaprovação ou contas não prestadas. Lembrando que a aprovação das contas vai se dar naquele contexto em que estiver tudo absolutamente regular, sem identificação de impropriedade e sem identificação de irregularidade. E aí um ponto que eu acho que a jurisprudência do TSE caminha muito bem de forma técnica, mas as dos regionais frequentemente nem tanto, a importância de que tanto na análise dos pareceres quanto lá nas sentenças, a gente deixe bem categorizado o enquadramento jurídico que estamos fazendo das falhas, para dizer, essa é uma falha que se considera impropriedade, portanto, uma falha de natureza formal, e na presença de falhas que sejam apenas de natureza formal, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, ou essa é uma falha que se caracteriza como irregularidade. E na presença de contas em que a gente tem identificado irregularidades, nós vamos, nessas irregularidades, aplicar proporcionalidade e razoabilidade para ver se há um montante, um percentual suficiente para desaprovar as contas. Então, é muito importante que, desde lá do relatório inicial, a gente já faça essa categorização entre impropriedades encontradas, irregularidades encontradas. Isso ajuda o bom desenrolar de todo o procedimento, para que o parecer técnico conclusivo seja nesse sentido, para que o parecer do MP seja nesse sentido e para que a sentença também traga essa divisão bem marcadinha. A gente vai falar sobre isso também melhor na aula que vem. E indicação de valores que eventualmente devam ser recolhidos. Lembrando aqui que o recolhimento de valores pode acontecer, muito bem acontecer, em contas que estejam aprovadas com ressalvas. A indicação de valores a serem recolhidos não significa sanção aplicada no processo de prestação de contas.
A indicação de valores recolhidos significa a necessidade de correção financeira, né, de valores que foram aplicados de forma equivocada. Então, é possível que a gente tenha, frequentemente nós temos, contas aprovadas com ressalvas, com determinação de valores a serem restituídos. Desse parecer técnico conclusivo, se veio alguma irregularidade nova, não tratada no parecer inicial, deve-se abrir vista novamente à parte, para que ela se manifeste sobre essas novidades apenas. E aqui também eu preciso fazer um parênteses, já alertando, que estou ciente que já batemos... Não, nosso horário é 11h30, né? 11h30 para mim, Isso, exato. Não, eu estou aqui desesperada achando que é 11, não tem tempo. Eu que me dá tempo até da gente começar, então, a análise do caso. Então, aqui, um parênteses importante que eu vou fazer com mais calma e respirando melhor. Como o processo de prestação de contas é um processo que foi judicializado por força de lei, há várias dúvidas, porque é um processo que apresenta, na sua natureza, uma cara de processo administrativo, de procedimento administrativo, mas aí veio a lei trazendo a informação de que era preciso estar representado por advogado, porque se tratava de um processo de natureza jurisdicional. Isso coloca uma série de acoplamentos que a gente faz de forma não muito adequada, como, por exemplo, a ideia de que o prestador, que é quem inaugura o processo de prestação de contas, deve ser citado para ser integrado aos autos. Então, acaba fazendo uma figura meio monstruosa com a figura das partes, que a gente consegue compreender muito bem nos processos jurisdicionais típicos, né? Aqui tem essa necessidade de ajuste. E aqui também nós teremos uma questão em relação à figura da preclusão. A resolução vai trazer de forma muito clara e expressa de que, uma vez instado a se manifestar nos autos, o prestador, se não o fizer, estará aí submetido ao Instituto da Preclusão, e se for chamado novamente, ele estará vinculado a se manifestar sobre as novas irregularidades que foram apresentadas, e, portanto, sendo vedado a ele se manifestar sobre irregularidades passadas. Mas ocorre que, na prática, a gente tem visto que essa preclusão, muito típica dos processos jurisdicionais típicos, em que há interesses específicos sendo debatidos, aqui na prestação de contas, como tem a figura do interesse público como vetor, interessa à Justiça Eleitoral que as informações sejam trazidas, interessa à sociedade que as informações estejam transparentes e, portanto, ainda que o prestador venha a integrar essas informações a destempo, entende-se que é interessante que essas informações sejam incorporadas aos autos. A gente tem uma jurisprudência bastante vacilante em relação ao Instituto da Preclusão. Então, aqui, eu estou copiando nessa linha aqui do tempo a forma como a legislação estabelece, especialmente a forma como a resolução prevê. Nos termos da resolução, e aí voltando aqui para a manifestação do prestador nesses 3 dias depois do parecer técnico conclusivo, a manifestação deve se vincular à irregularidade nova. Portanto, o prestador, nos termos da resolução, não pode agora se manifestar sobre coisas que já tinham sido apontadas no relatório inicial e que ele não tenha tratado naquela sua primeira manifestação. É vedada a juntada de documento relativo a irregularidades já tratadas no relatório preliminar, né? Então, assentando aqui nos termos da resolução que o prestador tem ampla participação na primeira manifestação em relação ao relatório inicial, ao relatório de diagnóstico preliminar, mas tem uma participação restrita na manifestação que se fizer em relação ao parecer técnico conclusivo. E aí eu coloquei aqui como destaque, para me lembrar de comentar aqui com vocês, a jurisprudência do TRE de Minas, que eu conheço mais a fundo. Lá no TRE de Minas, nós temos aplicado uma lógica diferente em relação à preclusão. Aceita-se, mesmo aqui na manifestação do parecer técnico conclusivo, que o prestador traga informações novas, informações sobre as quais ele já tinha tido a oportunidade de manifestação. Então, lá no TRE de Minas, a figura da preclusão é aplicada com muita parcimônia, com muita
flexibilidade em nome de tentar fazer com que as informações sejam trazidas aos autos da forma mais completa possível. Então, se alguém puder aí também, aí nas perguntas e respostas ou no bate-papo, me indicar da experiência no regional ou no TSE, né, que foi informado que as servidores do TSE de vocês, de como é que caminha a jurisprudência aí no caso de vocês, ou a prática, eu agradeço por poder aprender um pouquinho aqui também. E essa mesma lógica de uma manifestação vinculada vai acontecer aqui na próxima etapa, que é o parecer do Ministério Público. Então, emitido o parecer conclusivo, identificada nova regularidade, nova manifestação do prestador, prazo para o Ministério Público ter visto dos autos em 2 dias, emissão de um parecer pelo MP. Se nesse parecer do MP aparece uma irregularidade nova, não tratada anteriormente, deve-se abrir novamente vista à parte ao prestador para uma nova manifestação, que nos termos da resolução é vinculada à novidade trazida pelo MP, sem possibilidade que o prestador trate de assuntos que já tenham sido encaminhados anteriormente. Com o parecer do MP e, eventualmente, com uma nova manifestação que foi necessária ou não, abre-se aí, então, um prazo para julgamento, né? Os autos são concluídos para o julgamento, nos termos sugeridos ali pelo analista para aprovação das contas, aprovação com ressalvas, desaprovação ou julgamento das contas como não prestadas. Então, em linhas gerais e bastante amplas, esse é o procedimento aí das contas que a gente vai acompanhar agora nas eleições de 2020. Apresentação das contas, prazo para identificação dos omissos, a apresentação do relatório preliminar de diligências, manifestação da parte, relatório conclusivo, manifestação da parte se houver irregularidade nova, parecer do MP, manifestação da parte se houver irregularidade nova do MP e julgamento pelo órgão aí, pelo juízo, no nosso caso das eleições municipais de 2020, pelo juízo de primeira instância, nos termos da legislação, aprovação, com ressalvas, desaprovação ou contas julgadas como não prestadas. Tranquilo? A própria resolução 23.607, repetindo as resoluções anteriores, vai trazer aí a previsão de um procedimento simplificado em relação a esse procedimento que é chamado de procedimento ordinário, que a gente acabou de verificar aqui, né? Que hipóteses acontecerão um procedimento simplificado? Para os candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente, no máximo, ao valor de R$20 mil, nas eleições para prefeito e vereador em municípios com menos de 50 mil eleitores e as contas dos candidatos não eleitos. Nessas 3 hipóteses, as contas poderão ser apresentadas no procedimento simplificado e aí, mais uma vez, né, aquela regra que seria excepcional passa a ser a regra geral na realidade brasileira. A maior parte dos candidatos vai se colocar aí em uma dessas 3 hipóteses. O que tem de diferente nesse procedimento simplificado em relação ao procedimento ordinário que a gente acabou de ver? A diferença não é tão significativa. A análise informatizada e simplificada da prestação de contas, com análise documental apenas em relação aos fundos públicos. Sendo o caso de aprovação, com ou sem ressalvas, será emitido apenas o primeiro relatório técnico com parecer do MP em seguida. Então, se as contas são simplificadas, na modalidade simplificada, há o primeiro parecer, que não vai ser um relatório de diligências, ele vai ser aí vai, na verdade, equivaler a um parecer técnico conclusivo, no sentido de aprovação ou aprovação com ressalvas, dali para o MP e do MP para o julgamento das contas. Não é necessário essa duplicidade de emissão de relatórios. Se não for o caso de aprovação, com ou sem ressalvas, será emitido o parecer técnico conclusivo, né? Então, portanto, a gente converte esse procedimento que seria simplificado, já que com a emissão de apenas um parecer, no procedimento ordinário que nós acabamos de ver, com a emissão do relatório preliminar, manifestação da parte e depois o parecer técnico conclusivo. Então, acaba que não tem tanta alteração em relação ao procedimento, porque ele apenas vai se fazer diferente com a emissão de apenas um relatório técnico quando for caso de aprovação ou aprovação
com ressalvas. Tudo bem, gente? Então, a expectativa aqui de hoje era que a gente cumprisse essa primeira parte do curso, mais expositiva, e aí para fazer uma síntese aqui do que vimos até o momento, né? Um primeiro enquadramento, um aspecto mais geral histórico do sistema de financiamento. Segundo, as novidades que serão aplicadas aqui à eleição de 2020, as novidades referentes à mini-reforma de 2019, que são 3, limite de gastos, que repete o limite de 2016, o limite para autofinanciamento do candidato e os gastos com contador e advogados, e também as novidades sobre a emenda constitucional 107, que vão se referir basicamente aos prazos, com destaque para os prazos finais, que vão alterar um pouco a lógica que a gente estava acostumado a lidar. Feita essa primeira análise, nós caminhamos no sentido de verificar por alto o procedimento da prestação de contas. Procedimento ordinário, com apresentação, relatório, parecer técnico, parecer do MP e julgamento, e o procedimento simplificado, que acontece aí nessas 3 hipóteses, com a emissão de apenas um relatório e análise informatizada das contas. Estando juntos até aqui, minha proposta, portanto, só o tempo de eu abrir o próximo slide, é a gente já começar, pelo menos, os primeiros pontos da análise de caso, para que nessa análise de casos a gente consiga verticalizar algumas questões relacionadas aos ilícitos. Deixa eu só me lembrar aqui como que eu faço. Está aparecendo para vocês? Aparecendo. Curso, financiamento de campanhas e proteção de contas eleitorais. Caso. Ótimo. Então vamos lá. O que eu pensei aqui para a gente não converter, embora já esteja meio convertido, esse curso de uma grande palestra. Pensei num caso em que a gente vai acompanhando o desenrolar dele passo a passo para conversar um pouquinho sobre qual seria o tratamento adequado para cada uma das finalidades, para cada uma das irregularidades. Então, vou imaginar aqui a situação. A candidata Maria Silvia foi eleita vereadora do município Bela Vista nas eleições de 2020. Ela apresenta suas contas de campanha no dia 15 de dezembro de 2020 à Justiça Eleitoral por intermédio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE. O extrato da prestação de contas não é assinado por advogado e também não consta procuração entre os documentos apresentados. Registre que a candidata não apresentou suas contas parciais em 27 de outubro. Peraí. Gente, é porque o perguntas e respostas não rola. Isso, exato, você tem que passar ele. Desculpe, eu tô aqui numa solidão. Então, peraí, deixa eu ver aqui primeiro. Deixa eu ver onde que eu parei. Nossa Senhora, vocês estão falando comigo aqui um tempão. Eu parei lá nos municípios. Esse limite de gasto de valor próprio também entra os valores estimados em dinheiro, certo? Já tinha respondido, né? Como podemos explicar a aprovação dessa alteração do artigo 23 pelo legislador que, ao cabo, parece limitar suas próprias pretensões políticas nos seus redutos eleitorais? Qual que seria essa do artigo 23, gente? Deixa eu voltar lá. Não, então vou fazer o seguinte, vamos repensar aqui a lógica. Ao invés de começar o caso hoje, deixa eu responder as perguntas, a gente finaliza esse bloco e voltamos ao caso na sexta-feira. Deixa eu voltar aqui. A autolimitação do candidato, né? Artigo 23, parágrafo 2º-A. Como explicar que o Congresso Nacional tenha criado uma autolimitação para ele mesmo? Essa autolimitação, na verdade, ela já tinha sido debatida lá na reforma de 2017, ela foi vetada à época pelo presidente da República, então nós tivemos a aprovação na mini-reforma de 2017, o Congresso, portanto, já estava caminhando nesse sentido
de limitar a participação de candidatos milionários. Eu acho que a gente precisa, só para concluir o raciocínio, o veto foi depois derrubado pelo Congresso e o Congresso voltou agora na mini-reforma de 2019 com esse dispositivo. Eu acho que é importante que a gente também dirija ao Congresso Nacional um olhar mais condescendente, de não imaginar que estão ali reunidos as piores pessoas do universo para empreender as formas mais escusas de realizar as coisas. O Congresso Nacional, na medida em que ele se favorece sim do sistema de prestação de contas, ele também se sente amarrado em algumas situações. E acho que faz sentido que para alguns congressistas que não sejam detentores do sistema econômico, que não tenham condições de bancar a própria campanha, mas que sejam pessoas tradicionalmente bem colocadas no partido político, que o financiamento se coloque mais numa perspectiva de definição da própria cúpula partidária do que de definição individual do candidato. Quando o candidato pode bancar sozinho a sua própria campanha, e aí nós temos exemplos aí em âmbito nacional, vou me permitir aqui tratar de um exemplo sem nenhuma conotação de preferência partidária para um lado ou para o outro. Mas um exemplo que nós todos pensamos quando pensamos em candidatos milionários é o do Dória, governador lá de São Paulo. Eu acho que é um exemplo que ilustra bem uma pessoa que, a despeito de não ter uma histórica de vivência no partido, tanto que houve ali a discussão se ele permaneceria pelo PSDB, se ele migraria pelo DEM, de repente tomar conta do partido por conta da sua capacidade financeira. Eu acho que o próprio sistema político não vê isso com bons olhos. O problema que eu enxergo é que ele deveria ter feito essa alteração com alguma válvula de escape para que isso não se colocasse de forma tão severa para as candidaturas minoritárias. Então, seria aqui um ensaio de resposta à pergunta. Retomando ao tema da apresentação das contas, se o candidato eleito apresentar as contas tempestivamente à Justiça Eleitoral, mas as contas foram julgadas não prestadas, isso poderá repercutir na cassação do mandato? Essa pergunta é excelente e eu gostaria muito de ter uma resposta para ela. Em princípio, eu entendo que se a gente for aplicar isso, nós teríamos que desenvolver aí uma nova figura do direito eleitoral. Porque a minha primeira resposta para isso é caminhar no sentido de que contas julgadas após a diplomação não serão suficientes para interferir na diplomação. Isso porque a redação da emenda 107 me parece que autoriza essa compreensão excepcionalmente para as eleições de 2020. Ela traz lá uma redação expressa que caminha nesse sentido. Então, minha resposta imediata, sem antes ver como a resolução do TSE vai responder a isso, o sistema identifica omissos que não tenham entregado as contas até aquele momento e contas julgadas não prestadas depois não importariam em uma assunção sob condição da diplomação que já foi verificada. Não é uma resposta adequada em termos de como o sistema deveria funcionar, mas me parece ser a possível para essas eleições de 2020. O que eu estou entendendo da emenda constitucional 107 é que ela, de fato, de uma forma excepcional, está dizendo que para o ano de 2020, diplomação não está condicionada à análise das contas, à entrega das contas. Vamos ver como é que isso caminha. Mas é a grande pergunta, na verdade, em relação a essa alteração. Outra pergunta aqui do Miguel. Esses gastos podem ser feitos no CPF do candidato, os gastos com advogados e contadores? Sim. E não necessariamente no CNPJ do candidato. É exatamente isso. Os gastos podem ser feitos pelo próprio candidato, no CPF dele, serem informadas no imposto de renda dele, né, no imposto de renda pessoal dele, sem que elas estejam vinculadas ao CNPJ do candidato. Daí a dificuldade de que a gente faça um controle efetivo dessa novidade de 2019. Quer dizer que o candidato, Márcio, pode gastar mais de 10% do limite para pagar despesas com advogados e contadores. Exatamente isso. Esse limite não se aplica ao limite com despesas de advogados e contadores.
vi lá o Miguel dizendo, que está se referindo aos gastos de advogados e contadores. Nas prestações de 2018, Tocantins, constatamos que certos candidatos, Elias, que está dizendo, receberam, por exemplo, 50 mil do FEF, que simplesmente dividiram 25 mil como gasto com contador e outros 25 mil como advogado. Nenhuma despesa a mais, né? Então, e aí a gente cria esse problema, assim, porque o FEF, ele, até pelo nome, né, o Fundo Especial para o Financiamento de Campanhas, ele deveria se endereçar àquilo que é considerado gasto eleitoral eminentemente vinculado aos atos de campanha. Criamos aí essa figura de possibilidade do uso de FEF integralmente para pagamento de advogados e contadores e não propriamente com atos de campanha, com o problema adicional de que ele não está no limite de gastos. Prestação de contas parcial é também no sistema ou também no PJE? Ela é no sistema SPCE, que faz a integração automática com o PJE. Então, lá, usando aqui a experiência nossa lá do TRE de Minas, que foi na segunda instância nas eleições de 2018. Naquele momento da prestação de contas parcial, da entrega das contas parciais, já era feita a distribuição ao relator, né, já se criava um processo no PJE de forma automática com a apresentação do sistema SPCE. Elias, conseguiremos evitar fraudes nesse tipo de procedimento com a legislação afrouxada no uso desses recursos, que sequer entrarão no limite de gasto de campanha? Está aberta uma janela muito, muito, muito grande para vulnerabilizar a fiscalização. Concordo com vocês. Bom dia, doutora Lara. Doutora não, gente. O que a senhora terrível, de uma possível mudança na legislação no sentido de que os partidos políticos prestarem as contas de campanha juntamente com as contas anuais no ano seguinte à eleição a ser realizada uma única análise técnica. Rodrigo, eu acho isso bem interessante, porque uma das coisas que causam um problema aqui na nossa lógica de fiscalização é essa fiscalização repartida, né? Órgãos municipais nas zonas, órgãos regionais no estado, órgãos nacionais no TSE. Muitas vezes os órgãos regionais fazem referência aos gastos municipais, e essa falta de integração, e além disso, essa falta de integração entre as próprias contas anuais e contas eleitorais. Então, às vezes, nas contas anuais, o partido vai se defender dizendo que fez uso dos recursos nas eleitorais. Isso não é de tão simples aferição. Seria bem interessante se a gente caminhasse no sentido de ter um sistema único com fluxo contínuo em que todas essas informações dialogassem. Eu nunca tinha pensado nessa hipótese e achei a sugestão bem interessante. Digo isso futuramente para uma reforma eleitoral, eu concordo. Bem interessante. Renato, se o prestador presta as contas após o decurso do prazo da citação e intimação, mas antes da sentença, como proceder? E aí a gente entra ali naquela questão do Instituto da Preclusão, se aplica ou não a preclusão. No TRE de Minas, aceitava-se perfeitamente a prestação de contas, ainda que depois da intimação, sobre a lógica de que são informações públicas, que merecem análise, que merecem serem trazidas aos autos. Mas essa não é um entendimento unânime, né? A resolução autoriza que se chegue à conclusão contrária. Uma vez tendo sido regularmente citado e intimado, ainda não emitida a sentença pelas contas não prestadas, se o prestador traz as informações depois da citação, aplicando-se aí o Instituto da Preclusão a ferro e a fogo, seria possível chegar à conclusão de que as contas serão julgadas como não prestadas da mesma forma. O nosso TRE do Rio Grande do Sul, Miguel está dizendo, tem entendido pela preclusão. Qual deve ser, a mostrar aí, portanto, que esse entendimento não é uniforme. Qual deve ser a atitude do parecerista após a manifestação do candidato sobre o parecer técnico, que traz fato passivo de influenciar na análise técnica já realizada? Essa é uma outra questão, Fernando, que a dúvida faz muito sentido. A Justiça Eleitoral emite o parecer conclusivo, né? Então já tem uma análise técnica, o candidato traz, por exemplo, informações contábeis muito estruturantes que demandariam uma nova análise técnica. Lá no TRE de Minas, em relação às contas dos não eleitos, para a qual não havia uma data, né, de finalização do julgamento, criou-se uma jurisprudência no seguinte sentido:
emitido parecer técnico conclusivo, se o candidato não atende àquela manifestação, mas atende depois, a informação só será aceita se ela não demandar uma nova análise técnica. E só será aceita se, e aí no caso da segunda instância, os autos não estiverem conclusos para julgamento. Então, foi se criando aí uma flexibilização do Instituto da Preclusão, que eu faço muita referência a essa jurisprudência do TRE de Minas do ano passado, porque eu acho, pessoalmente, que ela caminhou num sentido interessante. Nem de dizer ao candidato que ele está autorizado a atravessar o processo a todo tempo, mas também nem de deixar de analisar as informações quando elas de fato fossem efetivamente possíveis. Então, a lógica lá que se adotou foi emitido o parecer técnico conclusivo, tendo um espaço para manifestação. Se ele não se manifesta naquele espaço, ele depois pode trazer informações, mas desde que essas informações não demandem nova análise técnica. Foi assim que se caminhou. Temos visto, Márcio. Não, pulei aqui. Márcio. Quer dizer que o candidato, então, pode gastar mais que 10% do limite para pagar despesas com advogados. Isso mesmo, que é a pergunta que tinha sido feita lá antes, né? Temos visto que normalmente o TRE, em sede de recurso, determina o retorno para análise da PC pelo sistema completo. Não seria melhor, então, já fazer todas as análises de prestação de contas de forma completa? Essa não era uma prática que se colocava lá no TRE de Minas, não, de determinar retorno para análise da prestação de contas pelo sistema completo. Aí acho que ir por esse caminho, a menos que haja alguma incorreção no procedimento, como, por exemplo, uma citação, intimação que não tenha sido adequada, a gente acaba, sim, abrindo espaço para que o processo desenvolva em looping eterno, né? Se todo momento o candidato pode atravessar novas questões que demandem novas análises técnicas, não me parece ser a melhor saída em termos de eficiência do procedimento jurisdicional. Posso disponibilizar o slide, vou mandar sim, Tiago. Prestação de contas deve ser feita no sistema e também no PJE? Não, me desculpe por não ter deixado isso claro anteriormente. Entregue a prestação no sistema, o PJE é automaticamente integrado. Embora a resolução de isentação automática, salvo engano, isso ainda não ocorre. Lá em Minas ocorreu, da minha experiência. Então, o candidato deve ser diligente, fazer esse protocolo no PJE. Prestação final deve ser nos mesmos autos? Nos mesmos autos. Experiência lá de Minas foi nesse sentido. Fazia no SPCE, era feita a integração automática no PJE, depois o que o candidato vai ter que ser diligente é de acompanhar o PJE, né, o advogado inscrito, porque a partir dali todos os atos procedimentais vão se dar no curso do PJE. E a prestação final também era integrada aos mesmos autos, apresentada no sistema, integrada nos mesmos autos, inclusive na segunda instância com distribuição já feita. E depois, artigo 34 da Lei dos Partidos Políticos, que é a unidade técnica, boa pergunta, Leonardo, deve opinar sobre aplicação, não deve opinar, né, sobre aplicação de sanções, devendo limitar-se aos fundamentos estritamente legais. Esse dispositivo aplica-se apenas à prestação do exercício financeiro ou se aplica às prestações de contas eleitorais? Pois é, essa novidade do artigo 34 na mini-reforma de 2019, então ela vai dizer lá na prestação de contas partidárias que o analista não pode indicar sanção. Essa é uma novidade da reforma do ano passado, e o que parece que o Congresso Nacional quer evitar é um direcionamento do juiz em relação às sanções que tenham sido indicadas pelo analista. Para responder essa pergunta, não vou deixar ela sem resposta não, mas só para a gente entender, o passo inicial é saber o que é sanção nas prestações de contas. E aí eu já tinha dito aqui na apresentação expositiva, volto a repetir, eu entendo que determinação de recolhimento de recursos que não tenham sido bem utilizados não se converte em sanção. Sanção é se eventualmente houvesse aplicação de uma multa, né? Ou mesmo alguma consequência negativa que não signifique fazer a recomposição do erário. Então, a primeira pergunta é se qualquer recolhimento pode se converter em sanção, e eu entendo que não. Razão pela qual, lá na prestação de contas partidárias, eu continuo a advogar a tese de que é possível que o analista faça sugestão de encaminhamento, aprovação com ressalvo, desaprovação ou julgamento das contas como não prestadas, porque encaminhamento não significa sanção, e determinação de recolhimento para recomposição
orgânica aí das contas. Segunda questão é, vou importar essa disposição que foi trazida lá na lei dos partidos políticos para as contas eleitorais? Acho que as duas leituras são possíveis. Na leitura que pessoalmente eu faço, acho que o dispositivo se aplica às contas partidárias, mas não se aplica às contas eleitorais. E aqui nas contas eleitorais, ainda que se aplicasse, na leitura que eu estou oferecendo aqui, isso não veda o encaminhamento de qual é o deslinde a ser dado ao caso e não veda a indicação de valores a serem recolhidos para a recomposição. Mas a gente vai ter que ver como é que a jurisprudência vai caminhar nesse sentido. Então, só para deixar claro que é a minha posição pessoal. Acho que não se aplica o artigo 34 da Lei dos Partidos Políticos às contas eleitorais, e ainda que se admitisse a aplicação, ela não veda encaminhamento e nem sugestão de recolhimento de valores. Em razão das últimas reformas, é o Walter, que limitou os gastos de campanhas por cargo, vedou a doação de empresas e agora limita os gastos com recursos próprios, você entende que houve um beneficiamento indireto àqueles que já exercem mandato eletivo? Acho que o beneficiamento é muito significativo para quem já exerce mandato eletivo, ainda mais se a gente junta toda essa restrição de acesso a financiamento com campanha eleitoral de 45 dias, com contexto de pandemia que vai impossibilitar contatos físicos entre candidatos e eleitores, né? Então, nós estamos, o que não deixa de ser interessante, ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira pede por renovação na política, todo o sistema eleitoral tem se convertido num sistema de proteção daqueles que já exercem mandato e de dificuldade prática para uma renovação efetiva. Eu concordo com a sua leitura. Renato, se o prestador presta as contas após o decurso do prazo da citação e intimação, mas antes da sentença, né, que é a pergunta que tinha sido feita lá anteriormente e que eu, que não vi que a coisa rolava, não respondi, desculpem. O SPCE 2020 exigirá que o CNPJ dos diretórios partidários estejam ativos na Receita Federal? Sim, tanto que tivemos aí no primeiro semestre essa discussão sobre o CNPJ e órgãos partidários inativos em razão de sancionamento lá nas contas partidárias com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente viu no primeiro semestre foi um encaminhamento de mandados de segurança dos órgãos partidários para levantar a suspensão que tinha sido feita nos processos de contas partidárias em razão da decisão do STF. Em resposta a isso, ainda no primeiro semestre, o TSE soltou uma resolução que autoriza os TREs, aos regionais de ofício, a levantar as suspensões que tenham sido feitas por força lá das contas partidárias. Então, os órgãos partidários não precisarão mais entrar com os mandados de segurança, desde que os regionais tenham providenciado esse levantamento de ofício. Bom dia, Lara, Isabela. Poderia informar como será feita a devolução de valores não utilizados com impulsionamento de candidato para partido? O Facebook irá autorizar a utilização? Isabela, vou guardar essa sua pergunta, que é muito relevante, para a aula de sexta-feira, que a gente vai ter um dos aspectos do caso exatamente sobre isso. Gente, por favor, não me chamem de senhora. A senhora entende que o órgão técnico pode emitir juízo de valor sobre a prestação de contas, né, que foi o ponto que eu coloquei ali. O que é juízo de valor? Encaminhamento, para mim, não há dúvidas. Todo parecer deve terminar com encaminhamento de sugestão, de aprovação, parecer de qualquer coisa, e aqui no parecer de contas. E, inclusive, avanço para dizer que sugestão de recolhimento, já que não se trata de sanção efetiva. Quando sairá o SPCE 2020? Miguel, não tenho essa informação. Vou até ver se eu consigo essa informação aqui no TSE, mas eu não estou acompanhando como está andando o acompanhamento de sistema. Tranquilo, gente? Espero ter conseguido responder aqui minimamente as perguntas. Próxima aula eu vou ficar atenta aqui ao balão, porque eu fiquei paralisada lá no primeiro e achando que eu estava sozinha, solitária, fazendo uma palestra aqui. Ele não rola, né? Para a gente não perder a pergunta. Ele não rola, pois é. Para o palestrante não perder a pergunta, ele fica paradinho ali. Sim, então me desculpem aí pelo lapso. Daí, na aula que vem, vai ser bem importante que vocês, por favor, apareçam aí nas perguntas e respostas,
vou ficar atenta para responder, porque aqui, respondendo ao final, a gente acaba perdendo o fio da discussão lá da exposição, né? Mas espero e conto com vocês aí na aula de sexta-feira. Tranquilo? Então, sexta-feira a gente vai passar para a análise do caso e, a partir da análise dos ilícitos, voltarem algumas questões aqui que merecem ser aprofundadas. Lara, obrigado. Lara, obrigado a todos. Eu registro aí, agradeço aí a Amália, o Hernandesco, né, a Marcela Gonçalves e o Daniel Turino, que fizeram o nosso, se dispuseram a estar aí compondo o nosso painel, a convite do Dariense, para que você, Lara, não ficasse tão solitária no momento da exposição, né? Obrigada. Então, obrigado a todos. Uma complementação, Lara, sobre a questão da preclusão, o TRE aqui, em se tratando de contas não prestadas, há uma certa flexibilização, porque o efeito jurídico será a ausência de quitação até que ele regularize, sendo que a regularização pode se dar a qualquer tempo, né? Então, nesse sentido, enquanto o procedimento que poderia ensejar a declaração de não prestação estiver em trâmite, se ele vier e regularizar, a gente tem flexibilizado. Agora, em relação ao julgamento de contas regulares, o tribunal, ele tem, a exemplo do que falou o colega do Rio Grande do Sul, ele não tem admitido, principalmente em razão da dificuldade do órgão técnico de ficar emitindo sucessivos pareceres, né? Então, excepcionalmente, a gente tem visto aqui, excepcionalmente, quando se trata de uma única irregularidade e o prestador vem complementar aquela documentação, e desde que comprovada a sua boa-fé que ele não teve o intuito de retardar a marcha processual, então, de forma excepcional, o tribunal tem afastado a preclusão nessas hipóteses. Até em atendimento à solicitação da própria equipe técnica, porque é impossível finalizar se você reabrir, junta documentos depois do prazo, né? E você manda para a equipe técnica, depois ele complementa o que a equipe técnica falou, tem que voltar. Então, nós estamos aqui caminhando nesse sentido. Mas muito obrigado, era só uma contribuição. Eu ia colocar no chat, mas eu não aprendi ainda, viu? Você não descobriu como que rola, eu não aprendi como se faz as perguntas, mas depois, até sexta-feira, eu vou aprender. Então, obrigado a todos, Janes, Darienzo, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Obrigado a todos os participantes e até sexta-feira, 8h30 da manhã. Obrigado, bom dia a todos. Um abraço, gente, até mais.